E aí galera, bom dia. Trouxe aqui uma questãozinha do ITA pra gente resolver. Uma questão sobre espelhos esféricos, né? Espelhos esféricos. Vai dar pra gente revisar alguns conceitos interessantes, principalmente sobre a formação de imagem, né, de espelhos esféricos. E também a aplicação de algumas fórmulas, né, que existem aí. Então é isso, vamos ler a questão aqui, né? Ele diz assim: a imagem de um objeto formado por um espelho côncavo, muito interessante, essa é uma informação importante, o espelho côncavo. Esse é o espelho côncavo, onde ele tem a sua face interna, né? Onde a parte espelhada é a parte interna, perfeito? Continuando aqui, ele diz que a imagem de um objeto formado por um espelho côncavo mede metade do tamanho do objeto. Então, se mede metade é porque o aumento linear é de meio, perfeito? Então, no estado inicial, ó, A1, o aumento linear é de meio porque a imagem vale metade do objeto. E isso é um ponto interessante, né? Ser interpretado dessa forma. Continuando, se este é deslocado de uma distância de 15 centímetros, então ele foi deslocado em direção ao espelho, ele está se aproximando, né? O tamanho da imagem terá o dobro do tamanho do objeto. Estime a distância focal. Então, ele é deslocado em direção ao espelho. Significa que ele está se aproximando. Então, bora tentar entender o que está acontecendo aqui. Vou tentar desenhar, não sei se vai ficar muito bom, né? Tem que desenhar na marra o espelho aqui, né? Deixa eu fazer. Acho que foi, hein? Acho que tá bom assim. Esse aqui é o nosso espelho côncavo. Bom, aqui nesse espelho côncavo, nessa superfície aí, a gente vai ter o objeto, né? Então a gente tinha um objeto aí no seu estado inicial. Esse objeto, ele tinha uma imagem qualquer, valendo a metade. E posteriormente esse objeto foi deslocado em direção ao espelho, ou seja, se aproximou do espelho. Logo, a posição dele mudou, né? Ele foi para uma posição onde está mais próxima do espelho. Logo, ele terá uma imagem diferente, né? Então, aqui no estado inicial, ele tem uma distância, né? Que eu vou chamar essa distância de P1, tá? A distância do objeto ao espelho. E depois que ele foi deslocado, a distância dele muda, né? Agora, a distância dele ao espelho é uma nova distância que eu vou chamar de P2, certo? E a questão ainda diz que ele sofre um deslocamento e dá o valor desse deslocamento, né? Que é de 15 centímetros. Então, vamos colocar aqui essa informação. Que ele sofreu o deslocamento de 15 centímetros para frente, né? Obviamente. E aí ele muda a sua imagem, né? Já que ele mudou de posição. E aí o que ele diz aqui na questão é que seu aumento linear terá o dobro depois. E bom, vamos tentar entender alguns conceitos ainda em relação a isso, né? Ao que está acontecendo na questão. Ó, a imagem, o tamanho da imagem vai ser a metade do objeto, como a gente viu ali. Isso no estado inicial. O tamanho da imagem é metade do objeto. Uma coisa que vai nos ajudar e vai dar para relembrar também algumas coisas sobre espelhos esféricos. Então eu trouxe uma imagem aqui para revisar isso com vocês. Só apagar esse 2x aqui. Essa é uma imagem aqui que dá para revisar bastante coisa, né? Vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, né, a gente tem um objeto formando imagem, certo? Aí então o objeto é essa vela aqui, que tá bem aqui, ó, vou tentar marcar. Ficou meio feio, deixa eu tentar fazer de novo. Então a gente tem uma vela bem aqui, formando uma imagem, né? Uma imagem que tá ali embaixo, acho que vocês já estão vendo. É uma imagem que ela é menor, ela é real e invertida, né? Invertida porque ela tá, digamos, de cabeça para baixo, né? De uma maneira mais didática. E isso acontece, né, quando o nosso objeto ele está além
do centro de curvatura. Então, a gente tem um ponto aqui chamado centro de curvatura. Quando o objeto está atrás, né, podemos dizer assim, quando ele está além do centro, acontece isso. A imagem formada é menor, invertida. E agora, o outro caso é quando ele está em cima do centro de curvatura, onde sua imagem é igual, só que invertida. O outro caso é quando o nosso objeto está entre o foco e o vértice. Então, a imagem formada, né, desse objeto será maior, será direita e virtual, visto que ela está do lado direito, né, do espelho. O quarto caso que nós temos é quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco. Assim, a sua imagem formada será maior, ela será invertida e será real. Isso acontece quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco. Perfeito? Um outro caso que nós temos é quando o objeto está no foco, assim ele não tem imagem, que nós chamamos também de imagem imprópria, quando ele está em cima do foco. E o último caso é do convexo, né, que a gente não vai utilizar para essa questão, mas é sempre a mesma coisa. No convexo, a sua imagem ela é virtual, ela é menor e direita, mas a gente não vai usar para essa questão, mas eu trouxe aqui para relembrar também. Perfeito? Então, no primeiro caso, onde o aumento linear, é meio, ou seja, a imagem é menor, com certeza seria esse primeiro caso aqui, ó, porque este aqui é o único caso em que a imagem é menor. Então, no estado inicial, como diz na questão lá, seria provavelmente isso, onde a imagem vale metade, o tamanho da imagem vale metade do tamanho do objeto. Perfeito? Então, é basicamente isso. E aí, analisando agora, depois que este objeto é deslocado, após que o objeto é deslocado, ou seja, o aumento linear agora vale 2, né? Visto que lá na questão ele diz que a imagem terá o dobro do tamanho. A gente pode começar a analisar. Olha só, ele fala aqui, ó. Depois que ele é deslocado em direção ao espelho, o tamanho da imagem terá o dobro do tamanho do objeto. O dobro do tamanho do objeto. Então, o aumento linear será de 2, né? Visto que o tamanho da imagem é o dobro do tamanho do objeto. Beleza. A gente vai lá para baixo agora, analisar qual é os casos que a imagem é maior. Né? Não pode ser esse aqui, porque a imagem é igual. Não pode ser esse, porque a imagem é menor. Né? Não pode ser a imagem imprópria também, então não é esse. E muito menos convexo, já que esse espelho é côncavo. Sobrando pra gente 2 casos onde a imagem ela é maior do que o objeto. Só que, o que acontece? É aqui que está o problema. Porque quando o objeto é deslocado em direção ao espelho, ou seja, se aproxima do espelho, a gente não sabe onde ele para exatamente, porque a questão não nos diz. Mas a gente sabe que é um desses 2 casos. Por quê? Porque a imagem é maior. Isso nos obriga a trabalhar com um módulo, ou seja, desconsiderar o sinal, porque a gente não sabe qual dos 2 casos é. A gente não sabe se a imagem vai ser virtual ou real, como é os 2 casos aí, ou se ela vai ser direita ou invertida. Logo, a gente vai ser obrigado a trabalhar com módulo, entendeu? Porque a gente não pode ficar em dúvida entre esses 2 casos. Beleza, então agora a gente vai voltar aqui para cima, né? Para continuar a questão. Bom, só para ressaltar, né, a gente já viu, né, que a fórmula, digamos assim, a fórmula do aumento linear é menos o ponto imagem sobre o ponto objeto. Mas lembrem que a gente vai trabalhar com módulo, tá? Porque a gente não sabe exatamente esses valores. Então, o módulo do aumento linear é o módulo dos pontos, né? Ponto imagem e objeto. Perfeito? Então, a gente só vai trabalhar com valores positivos, desconsiderando os sinais. Beleza, tendo isso em vista, a gente vai utilizar essa fórmula que eu acabei de mostrar e aplicar nesses aumentos lineares que a gente tem aqui. Perfeito? Então, no estado inicial, a gente vai ter que o aumento linear, que vale 1 sobre 2, é igual a P1', que é o ponto imagem, sobre P1, que é o ponto objeto. Isso no estado inicial ali. Manipulando, a gente acaba chegando aí, então, que o P1', que é o ponto imagem,
vale a metade do ponto objeto, P1 sobre 2. Beleza, aí a gente vem agora para o próximo aumento linear, que é quando o objeto já está deslocado. Então a gente vai fazer a mesma coisa, né? 2 é igual a P2', que é o ponto imagem, sobre P2, que é o ponto objeto. A gente acaba chegando então aqui o P2'. Só que antes de fazer isso, tá? Quero mostrar uma coisa para vocês, uma manipulação aqui. Deixa eu só tirar essa parte daqui, rapidinho. Que isso que eu vou mostrar aqui vai ser uma sacada da questão interessante, né? Era só você ver que é manipulação, tá? Analisando aqui esse deslocamento aqui em cima, a gente acaba tirando uma relação disso, que P2 é igual a P1 menos 15, certo? Essa relação é interessante porque a gente acaba deixando o P2 em função de P1. É só você ver aí que é o deslocamento, né? A distância P2 é igual à distância P1 menos 15, que é o deslocamento, 15 centímetros. E a gente pode deixar em 15 centímetros sem ter que mexer, sem ter que mudar para o sistema internacional mesmo, porque as respostas estão em centímetros. Então, vindo aqui para baixo, né, a gente vai ter que P2' é igual a 2 vezes o P2. Só que o P2 a gente já viu que ele vale P1 menos 15, né? Tá ali em cima essa relação. E aí a gente acaba encontrando essas duas equações que são muito interessantes. Eu vou já mostrar o porquê que elas são muito importantes para nossa questão aqui, né? Elas vão ajudar, meio que é o caminho que você teria que seguir para fazer elas. Aí, outra equação que a gente tem aqui, né? Na verdade é uma função, é a função dos pontos conjugados. Diz que 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre o ponto objeto mais 1 sobre o ponto imagem. Perfeito? É uma função dos pontos conjugados. É uma relação que ajuda a gente a fazer essas questões aí, que relaciona a distância focal com o ponto imagem e o ponto objeto. E aí, por que eu fiz isso? Bom, se vocês verem aqui, ó, P1', P2' e também P2, todos eles estão em função de P1. E isso é interessante por quê? Porque a nossa distância focal ali, ó, ela é constante. Ela é um valor que não muda. Logo, se eu consigo colocar todo mundo em função de P1, provavelmente eu vou chegar numa igualdade. E porque a distância focal é constante, então eu acho o valor de P1 e a partir do valor de P1 eu acho a distância focal. Vai ficar bem mais... Vocês vão entender bem melhor quando eu fazer aqui, né? Então vamos aplicar a função no estado inicial, perfeito? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P1 mais 1 sobre P1'. Só que P1' a gente já viu que vale P1 sobre 2, né? Tá bem ali no lado esquerdo, né? P1' vale P1 sobre 2. Então, no lugar de P1' eu vou colocar isso. E aí você continua, né, manipulando. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P1. E 1 sobre P1 sobre 2 é só você inverter, né? Vai ficar 2 sobre P1. Perfeito? E aí, isso aí é soma de frações. Soma de frações e é só somar agora. Soma os numeradores e repete os denominadores ali. Então, 1 sobre a distância focal é igual a 3 sobre P1, certo? Então tá aí, 3 sobre P1. E aí, a partir disso, você chega aqui, P1 é 3 vezes a distância focal. Essa também é uma relação muito, mas muito importante, porque é a partir dela que vem a resposta. Então isso aqui é interessante, saber que a distância, o P1, na verdade, a distância do objeto no estado inicial é 3 vezes a distância focal. Agora eu vou aplicar a mesma função, só que para o estado final, ou seja, quando o objeto já foi deslocado. Provavelmente vocês já estão enxergando o porquê que eu coloquei todo mundo em função de P1. Porque assim eu consigo fazer essas relações e provavelmente eu vou chegar numa igualdade no final. Porque eu só vou ter
todo mundo em função de P1 e isso vai nos ajudar bastante. Então, eu vou só separar aqui, porque eu vou aplicar no P2, certo? Vou aplicar agora no estado final. E vocês vão ver, eu só vou fazer uma manipulaçãozinha, que é o seguinte. Essa função dos pontos conjugados, né? 1 sobre a distância focal, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', a gente pode reescrever isso aqui de uma outra forma. Da seguinte maneira, a distância focal, ela é P vezes P' sobre P mais P', o produto pela soma. Isso aqui alguns vão lembrar pela fórmula da resistência elétrica associada em paralelo, né? Alguns lembram de usar essa fórmula aqui. Ela deriva de uma manipulação, né? Dessa equação anterior aí. É a mesma coisa, só escrita de uma maneira diferente. E é ela que eu vou usar porque eu particularmente prefiro utilizar ela. Então vamos lá. A gente vai ter o seguinte, então. Que a distância focal aplicada para o P2, né? Aplicada para o P2 aqui vai ser o quê? Vai ser P2 vezes P2' sobre P2 mais P2', certo? Produto pela soma. Continuando aqui, visto que é a mesma equação, tá? Só aplicado ao P2 e de uma maneira diferente, mas é a mesma função. A gente vai ter então que a distância focal ela é igual a P2, só que P2 a gente já viu que é P1 menos 15, a gente já viu essa relação lá em cima, vezes P2', só que P2' é 2 vezes P1 menos 15, tá ali na esquerda, é só dar uma olhada, dividido pela soma desses caras, né? Então, é só repetir os números, só que em vez de ser produto vai ser soma. P1 menos 15 mais 2 vezes P1 menos 15, certo? E aí, agora é só manipular, velho, né? A distância focal vai ser 2 vezes P1 menos 15 ao quadrado, certo? É só fazer a multiplicação entre eles ali no numerador, perfeito? E embaixo vai ficar 3 vezes P1 menos 15, certo? Por quê? Porque P1 menos 15 mais 2P1 menos 15 é igual a 3P1 menos 15, certo? É só somar ali. Como tá tendo um produto no numerador e no denominador, e é uma divisão entre eles, eu posso cancelar aqui, ó, pá, perfeito? Posso fazer essa divisão aí, certo? E aí, continuando, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que a distância focal, né? A distância focal ela equivale a 2/3 de P1 menos 15. E aí, a partir disso aqui, a gente vai fazer uma coisa muito inteligente aqui, que vocês vão perceber, olha só. Vamos ficar por 3 dos dois lados da equação. Por quê? Justamente porque a gente viu aqui, ó, aqui em cima, ó, que P1 é 3 vezes o foco. A distância focal, perdão. Logo, 3F aqui, ó, vale P1. E é igual, né? E aí, o que vai acontecer com 3 aqui, ó? Vai ser dividido, né? Vai se cancelar, pá. Então, eu vou ter que P1 é igual a 2P1 menos 30, certo? É só fazer distributivo aqui, ó, certo? E aí, isso é interessante, cara. Por quê? Porque a gente acaba chegando no valor de P1. Então, P1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 30. Exatamente. P1 vai ser igual a 30. E aí é aquilo que eu tinha falado no início, né? A gente precisava fazer isso para achar o valor de P1. Então, a distância do objeto até o espelho é 30 centímetros. Por que isso é legal? Porque a gente vem aqui em cima e substitui. Chegando então que a distância focal é igual a 10, certo? É só substituir ali P1 por 30 que você chega que a distância focal é igual a 10. E é isso. Essa é a nossa resposta, né? Que é o que ele pedia, 10 centímetros, né? Hashtag vapo.
já era. Então agora é só ir lá e marcar a alternativa correta, certo? Que é 10 ali, ó, 10 centímetros, letra D de dado. É isso aí. Bom, o que essa questão mais exigia mesmo era só você interpretar, né, o que estava acontecendo e fazer várias relações e aí ir substituindo até chegar no foco, perfeito? É isso. Valeu aí, gente. Tamo junto.